Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje, sexta-feira e 2 da tarde, já sabe que temos encontro marcado para aqui pôr a sua saúde e também bem-estar em dia. Contamos com a sua participação e vamos, ao longo destas 2 horas, explorar vários temas. Nesta primeira parte, vamos falar da consulta do adolescente. Em que consiste esta consulta que ajuda tanto os adolescentes, uma vez que nesta fase surgem tantas dúvidas por parte dos mais jovens. Vamos perceber em que consiste e quais são os benefícios, claro, para a saúde e bem-estar dos adolescentes. Avançamos a falar de literacia em saúde. É de facto um recurso fundamental para a prevenção e diminuição dos riscos para várias doenças no nosso dia-a-dia, também um assunto muito importante e de resto é uma missão que aqui cumprimos também no consultório de segunda a sexta-feira. E terminamos a falar das doenças cardiovasculares e também da importância dos rastreios. Ora, mais de metade da população portuguesa tem excesso de peso, 4% sofre de hipertensão arterial, 30% tem colesterol elevado, 20% hábitos tabágicos. Portanto, temos aqui uma conta bem assustadora para pôr em dia e para somar aqui também mais alguns números e patologias com o médico que nos vai acompanhar. E no final queremos ouvir a sua questão relacionada precisamente com cardiologia. Pode se inscrever a partir deste momento através do número do telefone 22 508 3297 ou pode também enviar já a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. É isso mesmo, tal como já está habituado. Vamos falar de saúde e bem-estar ao longo das próximas 2 horas, o que significa que conto consigo desse lado até bem perto das 4. Nessa altura vamos saber e dar as boas-vindas à Catarina Amorim, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. Para já, arrancamos com a consulta do adolescente. Em que consiste esta consulta? Está connosco a doutora Ana Aguiar, médica pediatra, a quem agradeço. Obrigada, Olá, doutora, boa tarde. Eu é que por estar aqui agradeço connosco, um gosto tê-la cá. Portanto, em que consiste a consulta do adolescente? Ora bem, a consulta do adolescente é uma consulta dirigida a uma faixa etária específica, que é entre os 10 e os 18 anos, e, portanto, tem a especificidade em questões de privacidade, das patologias que aborda, porque não é apenas patologia somática, isto é, do corpo, aborda também questões psicossociais, conflitos, e é uma consulta que é pautada por um espaço para a família e adolescente e depois um espaço em que normalmente fica só o adolescente com o médico que faz a consulta ou com o profissional, às vezes a médica, às vezes também a enfermeira, enfim, os profissionais que se dedicarem à consulta naquele momento. Ajuda o adolescente, precisamente a família também, não é? Muitas vezes os pais não sabem responder a algumas necessidades ou compreender os filhos nesta fase da adolescência, que pode ser assim um bocadinho mais exigente, todos nós passamos por lá, e portanto há essa compreensão também, tentar explicar aos pais para que possam interiorizar aquilo que está a acontecer com os filhos. Sim, sem dúvida, a adolescência é uma época de crise, não é? De conflito, para o adolescente ele próprio e também com claro, o mundo que o rodeia. E, portanto, às vezes este profissional de saúde serve de mediador e de ajudar a gerir estes conflitos, ajuda o adolescente a perceber outras perspectivas, os pais ou os tutores também a perceberem melhor a perspectiva e as necessidades do adolescente e, portanto, servimos um pouco de mediador entre o adolescente, o seu mundo interior e o seu mundo exterior. E porquê é que, de facto, todos nós compreendemos que é uma fase mais exigente? Digamos que o adolescente está ali a firmar a sua personalidade, a tentar perceber, de facto, onde é que se encaixa no mundo, a perceber como é que funciona o mundo e, por isso, existem fases de rebeldia também, umas mais saudáveis que outras, claro. Vai um bocadinho Sim, nesse sem sentido. dúvida. A adolescência é uma fase de experimentação, de autoconhecimento e, portanto, ele afirma a sua personalidade, descobre-a também. Por outro lado, a sua personalidade em várias áreas, não é? Na área vocacional, na área sexual, na área social e tenta afirmar-se e por isso às vezes testa um pouco os limites, os seus e os dos outros. É a maneira dele se afirmar. Temos que gerir isso de forma a que não haja dano ou que o dano seja facilmente reparável e, sobretudo, que resulte em crescimento
para esse adolescente e para essa família e, portanto, é esse o nosso papel. Um papel muito importante nesta fase, eu acho que é regular um bocadinho estes comportamentos, às vezes de experimentação, também servir para esclarecimento de dúvidas e pronto, orientar neste sentido, claro, e gerir para que os adolescentes se orientem no sentido de terem a melhor saúde possível em adulto. Portanto, os hábitos de vida saudáveis, promover esse estilo de vida. Depois tem que ser adaptado a cada adolescente, não é? Sem dúvida. É uma São consulta todos diferentes, altamente personalizada. Portanto, cada doente que vemos não tem um padrão. É o doente que está... Se calhar isso acontece um pouco em todas as consultas, mas os adolescentes primam pelo improviso. Portanto, eu acho que nesse aspecto é uma consulta que difere um pouquinho porque não sabemos o que esperar quando entramos numa sala com um adolescente. Não sabemos se ele está receptivo à nossa intervenção, se vamos ter que o conquistar primeiro, se é ele que está a pedir ajuda, se é o pai ou a mãe que estão a pedir ajuda, se são os professores, se ninguém pediu ajuda, mas o exterior acha que aquela criança não está bem orientada, a escola, pronto. E, portanto, quando vamos para uma consulta com o adolescente é sempre uma surpresa, é sempre a gestão do imprevisível e acho que é preciso sempre muita sensibilidade e uma série de competências para gerir uma consulta deste tipo. E, acima de tudo, saber ouvir também o adolescente, não é? Sem dúvida. Às vezes eu sinto que não se conseguem fazer ouvir ou então as pessoas não estão ali tão disponíveis para ouvir e isso pode ajudar, de facto, a essa relação. O adolescente e também os pais, e claro, procurar que a consulta seja um momento em que o adolescente consiga ouvir os pais, que às vezes isso num ambiente familiar de tensão já não é possível, e os pais consigam ouvir o adolescente, sem partir logo para uma crítica. E, portanto, ali acaba por ser um momento de conversa, de visão de pontos de vista diferentes, de aceitação e de tolerância. E nós, nesse aspecto, somos os mediadores. Também conseguimos orientar naquilo que achamos que será o melhor para este adolescente e para esta família no futuro. Eu imagino que são vários os temas abordados, portanto só uma consulta não chega, certamente, não é? Não, e nós gostaríamos até de ter a possibilidade de fazê-las com uma frequência maior, superior. Imensos temas, temos temas relativos à saúde reprodutiva, temas de problemas sociais, bullying, dificuldades da integração, problemas de dificuldades em termos curriculares, escolares, problemas inespecíficos que não sabemos bem se resultam de distúrbios do corpo, somáticos ou, pelo contrário, são distúrbios psicológicos. Eu aqui faço uma ressalva, nós servimos sobretudo como ponte para as subespecialidades que tratam destas patologias. Nunca ultrapassamos os nossos limites, ou seja, há consultas de obesidade, há consultas de pedopsiquiatria, há consultas de psicologia, há consultas de endocrinologia. Cabe-nos a nós fazer a ponte e talvez tomar a primeira iniciativa, pedir os primeiros exames ou fazer o primeiro encaminhamento. Nunca tiramos lugar àqueles que têm a sabedoria na área. Pegando, por exemplo, no caso da obesidade e de excesso de peso, várias vezes aqui no programa conseguimos perceber isso mesmo, que os números são assustadores, não é? Existem muitas crianças e, neste caso, adolescentes com este problema. Como é que é gerida esta conversa numa consulta? Portanto, há exames que devem ser feitos, claro que sim, mas há aqui também um ponto de vista emocional que deve ter sido em conta. Sim, emocional, de estilo de vida, claro, de compreensão como é a alimentação, por exemplo, familiar, como foi a alimentação desta criança ao longo da sua vida, até chegar à adolescente. Portanto, temos que tentar perceber primeiro se há uma tendência também familiar, qual o maior erro que está a acontecer aqui e o que promove esta obesidade. E é por aí que começamos. Depois damos orientações no sentido de prática de exercício, de alguns conselhos alimentares. Se acharmos que tem indicação, pedimos os primeiros exames e depois referenciamos então a uma consulta de obesidade e aí sim eles são vistos por um profissional que se dedica a essa área, mas vem já com uma história detalhada, com vários fatores de risco avaliados e com os primeiros exames pedidos. Depois eles fazem uma avaliação mais oportuna, mais pormenorizada, mas
aqui ganha-se algum tempo, ganha-se alguma abertura da parte do adolescente, alguma abertura da parte da família, começam-se as primeiras conversas, porque isto são tudo trajetos longos. Claro. E, portanto, esse acompanhamento é essencial. Exatamente. Não é? E, portanto, há várias frentes em que se tem que atuar e nós fazemos esse trabalho inicial. E normalmente surge essa abertura, nós, por exemplo, adultos, não é? Quando estamos a ser acompanhados por um psicólogo ou médico psiquiatra, dizemos que é mais fácil desabafar ou contar o nosso dia-a-dia ou dificuldades e medos com alguém que não conhecemos do que propriamente com um amigo, não é? Muitas vezes é mais fácil. O adolescente também se comporta assim? Sim, nós temos que conquistar o adolescente. O adolescente tem que sentir que não estamos ali para o julgar. Estamos ali para o orientar, se ele quiser aceitar essa nossa orientação. E eu acho que esta é a fórmula para conquistar o adolescente. É, de facto, estar do lado dele. É, de facto, ele perceber que nós queremos o melhor para ele e que nos esforçamos por isso. Também é importante que ele seja autónomo, ou seja, que ele dê o aval para a consulta, dê a autorização para o que vamos perguntar, dê a autorização para os assuntos em que vamos tocar. Não convém abordar assuntos em que não sabemos que ele está seguro à frente de outros familiares, claro, sem ter a certeza de que é um caminho certo, porque isso pode colidir com o bem-estar do adolescente e, portanto, aí arranjamos forma de que ele se feche e depois não conseguimos trabalhá-lo como gostaríamos de fazer. Portanto, ele não encontra em nós uma ajuda. Exatamente. Questões relacionadas com a puberdade, crescimento, sexualidade também, surgem sempre tantas dúvidas e muitas vezes pode ser um assunto tabu para quem acompanha estes adolescentes, não é? Nomeadamente os pais. Podem não se sentir à vontade em abordar estes assuntos, algo que também está a mudar, mas aqui também há uma ajuda. Sim. Em termos de puberdade, as alterações em termos de caracteres sexuais secundários, a consulta de endocrinologia faz isso muito bem. Em termos das transformações biológicas, psicológicas, sociais, nós ajudamos muito nessa parte. A verdade é que os adolescentes hoje em dia sabem que podem recorrer aos serviços médicos para isso. Cada vez mais claro, eles entendem isso e recorrem, de facto. Também noto uma abertura muito maior nas conversas com os pais. Sim, isso é maravilhoso. E às vezes com os irmãos mais velhos, eu acho que cada vez mais, neste aspecto, os adolescentes têm uma pessoa de referência com quem conseguem colocar dúvidas, com quem procuram aconselhamento. Isso é muito bom, não é? Também no futuro, para a autoestima dos próprios adolescentes e para estarem à vontade e sem tabu com qualquer tema que surja. Lá está, e aí funcionamos como uma aliança, porque estão eles, a pessoa de confiança e nós. E conseguimos, é talvez a melhor maneira de conseguirmos chegar aos nossos objetivos e à segurança do adolescente e ao bem-estar do adolescente. Dificuldade de relação entre pares, também muito comum, que diz respeito também à imagem corporal que é exigida pelas redes sociais, depois é praticado o bullying nas escolas, agora fala-se muito também desta questão. Também é um dos motivos que leva muitos pais a procurarem esta consulta e os próprios adolescentes? Sim, sem dúvida. Na verdade, há os adolescentes que sofrem de bullying e também, ocasionalmente, muito mais raramente, temos alguns pais que levam os adolescentes que são agressores. Acontece. E, sem dúvida que isto é uma problemática atual. Se calhar sempre existiu, era talvez menos abordada, menos falada. Mas, a par da sua crescente importância na sociedade, também noto uma preocupação crescente com a tolerância, a diversidade de corpos, a diversidade de mentalidade, e é isso que tentamos promover e, sobretudo, tentamos promover o respeito pelos outros. Mas continua a ser um assunto muito falado, muito presente nas nossas consultas. Ora, e agora quando existem conflitos entre os adolescentes e os próprios pais? Portanto, não só o pai está preocupado com o filho, mas ainda assim não consegue encontrar aquela comunicação, não é, que devia ter para ajudar e orientar. Aqui, quais são as dúvidas frequentes dos adolescentes neste sentido? É dizer que os pais não o compreendem, por exemplo? Exatamente. E ainda um dos meus adolescentes escreveu que ser adolescente é
quererem que nos comportemos como adultos, mas não nos assumirem como adultos. E, portanto, eu acho que é um pouco o que eles sentem. Eles sentem que não são ouvidos e que não são entendidos como adultos, embora, por vezes, lhes seja exigido um comportamento de adulto. Aí, lá está, a consulta não pode transformar-se num campo de batalha. Isso, às vezes, não é fácil. Mas estamos lá para mediar, para eles também perceberem os limites. Para falarmos, temos que deixar falar. Se queremos ser ouvidos, temos que ouvir. E, portanto, cada um tem o seu espaço, os pais, o adolescente, falam, nós mediamos, encontramos posições, fazemos acordos, depois vemos quem respeitou o acordo, quem não, porque não, o acordo resulta, não resulta, e é este trabalho que vamos fazendo e que existe tempo, dedicação, disponibilidade também mental, e é isto que temos que ir procurando, ir aprendendo enquanto fazemos. Exatamente. Também. E principalmente quando existe este conflito, de facto é uma mais-valia esta consulta. Também há aquele momento em que o adolescente está sozinho com a médica que lá está, não é? Se ele e os pais aceitarem, sim, claro. Isso é um momento precioso para nós, é um momento que eu não faço logo na primeira consulta, porque eu acho que, apesar de tudo, muitas vezes eles precisam da segurança dos pais ou de quem vier a acompanhar, a não ser que me pareça que eles de facto me querem dizer alguma coisa e que preferem estar sozinhos. Claro. Esse momento é muito bem aceito pelos adolescentes e muito bem aceito pelos acompanhantes. É um momento, às vezes, ainda estão a entrar e os pais já estão a dizer: doutora, quer que eu saia? Eu digo sempre: não, ainda não. Vamos primeiro conversar um bocadinho e depois então eu fico um bocadinho com o seu filho. E, portanto, é um tempo deles também, em que nós estamos ali para eles, para ouvir, para perceber, para eles desabafarem e também libertarem um pouco essa energia e esses pensamentos e não estarem a pensar sozinhos sobre aquele assunto, terem uma ajuda. E eu acho que é um momento precioso na consulta. É o que todos nós queremos, não é? Sem dúvida alguma, exatamente. E deparam-se com tantas mudanças e dificuldades que de facto é fácil perceber que pode às vezes gerar aqui algum conflito do ponto de vista emocional. Isto significa também, senhora doutora, que muitos destes pais no final se devem sentir agradecidos, claro, não é? Porque de facto conseguem encontrar aqui este novo ponto de equilíbrio e comunicação com os filhos, não é? Isto numa fase mais avançada. Sim. Ora bem, eu espero que sim. Portanto, acho que sim. Acho que os próprios pais procuram a consulta, ficam agradecidos pela consulta. De forma geral, conseguimos que eles comecem a comunicar melhor. Também temos a vantagem do tempo, porque o tempo vai passando, eles também vão maturando, não é? Os adolescentes e às vezes os pais também. E acho que sim, acho que nisso fazemos um trabalho que é significativo. Acho que conseguimos pô-los a conversar e perceber a posição do outro, e isso é um dos pontos-chave da nossa consulta. E quando falamos em adolescentes, estamos a falar de que idades? Entre os 10 e os 18 na nossa consulta. Embora a definição de adolescente vá até aos 19 anos. Como estamos no espaço da pediatria, vemos os meninos até aos 18 anos. E pela sua experiência, hoje em dia as crianças crescem cedo demais? Deixam de ser crianças cedo demais? Eu diria que sim. O acesso à informação é muito grande, às vezes pouco vigiado, e acho que também com o uso de tecnologia eles acabam por perder um bocadinho aquela brincadeira tradicional, da imaginação. Acho que talvez, por exemplo, há comportamentos em que eles imitam o adulto talvez cedo demais. Isso acontece, na minha opinião, acho que sim. Acho que poderiam desfrutar um pouco mais da adolescência precoce, digamos. Claro. E acho que têm muita pressa, ou têm pressa, ou são catapultados para uma adolescência mais tardia, ou para comportamentos de uma adolescência tardia, numa idade em que ainda são jovens e que muitas vezes não têm a preparação, não têm a estrutura
para isso. Claro, sem dúvida. Ora, estamos aqui a dar esta informação lá para casa, de que existe então esta consulta do adolescente. Ontem, no Hospital Pedro Espano, houve precisamente um encontro de adolescentes, não é? De jovens. Exatamente. Qual era o objetivo? Qual foi o objetivo principal? O objetivo foi, primeiro, dar a conhecer a nossa consulta, que já existe desde 2018, novembro de 2018, a consulta de medicina do adolescente, e também fazer com que eles se aproximassem de nós e nós aproximarmos deles. Portanto, foi um evento que durou durante a manhã, teve 2 tempos de palestra e um tempo de intervalo em que houve a oportunidade de eles circularem pelo espaço, onde tínhamos amostragens de cursos profissionais, de atividades ao ar livre, de desporto, e também tivemos uma atividade de gestão emocional, que foi feita com a saúde escolar de Matosinhos, foi organizada por eles, e tivemos também uma banca da CPCJ, para desmistificar, também para eles perceberem os direitos deles e para tirarem as suas dúvidas. Portanto, é um encontro para repetir, certamente. Eu espero que sim. Claro que sim. E no final, qual foi o feedback também dos adolescentes? Eu acho, pelo que eu vi, pareceu muito positivo. Não sei se eles quiseram ser simpáticos, mas... Não, porque eles são sinceros. Isso é uma verdade. Não, pareceu muito positivo, fomos falando com eles, deu para interagir com eles, fomos perguntando o que é que eles gostaram mais, o que é que alterariam. Eu acho que eles gostaram bastante. Também tivemos um coffee break, que foi precisamente elaborado por uma escola profissional de Matosinhos, portanto eles viram adolescentes como eles a trabalhar e a desenvolverem um coffee break que ficou maravilhoso, e até isso foi interessante, eles verem o poder deles, a capacidade que eles têm, as perspectivas que podem ter e a interação com os adultos, e também verem o nosso interesse neles. Claro. E que às vezes o encontro está a meio do caminho. Nós descemos um pouco, eles sobem um pouco e lá nos havemos de encontrar. E que jovens é que estavam lá presentes? Jovens de Matosinhos? Sim, sim, de 2 escolas do Concelho de Matosinhos. Foram convidados por nós. Num próximo evento teremos que selecionar outras escolas. Claro. E pronto, foram cerca de 90 jovens, que foi mais ou menos a capacidade do auditório do hospital. Também foi uma primeira vez, uma experiência. Foram alunos do 9º ano. E nas bancas em que havia amostragem de cursos profissionais, estavam mesmo alunos de cursos profissionais a fazerem a própria dinamização da banca. Claro, maravilhoso. Para repetir, então. Sem dúvida. Sra. Doutora, gostei muito de ter cá. Muito obrigada por esta explicação. Certamente vai ajudar muitos pais e familiares destes adolescentes que nos acompanham e têm tantas dúvidas que são normais, como aquilo que conseguimos perceber. Continuação de um bom trabalho, bom fim de semana. Muito obrigada. Agora, doutora. Muito obrigada, foi um gosto. Nós, de facto, também seguimos em frente. Depois do intervalo, vamos falar de literacia em saúde, um recurso fundamental para a prevenção e diminuição dos riscos para várias doenças no dia-a-dia. No fundo, é aquilo que fazemos aqui no consultório, aqui no Porto Canal. Eu conto com a sua participação. Recordo que na última hora vamos abrir chamadas para a especialidade de cardiologia e pode já tratar da sua inscrição através do número de telefone 22 508 3297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.